Romanos capítulo 7, vamos ler do versículo 12, 13, versículo 12 e 13 somente. É um texto muito difícil, complicado, então vamos ler somente 2 versículos. Mas os irmãos podem meditar depois em casa sobre esse capítulo 7 de Romanos, que fala sobre, do versículo 7 em diante, a luta contra o pecado. Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 12 em diante. Grande Deus. Podemos ler? De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso, ou excessivamente maligno. Vamos ler mais uma vez, a sua versão deve estar diferente da minha. Versículo 12 e 13 do capítulo 7 de Romanos. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, meu Deus, nesta tarde. Senhor, aqui está a leitura e exposição da Tua Palavra. Meu Deus, envia a Tua luz e a Tua verdade, meu Pai, nesta tarde. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, entender, meu Deus, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Grande Deus. Paulo, meus irmãos, nestes 2 versículos que nós lemos, ele vai dizer que o pecado é excessivamente maligno, que o pecado é extremamente pecaminoso, que o pecado é o mal supremo. Existem vários males nesta vida, existem vários tipos de males nesta vida: catástrofes, doenças, crime, violência, morte, enfermidade, dor, tristeza, falência, desemprego. Existem muitos males nesta vida, mas nenhum mal, nenhum tipo de mal é mais mal do que o pecado. E o pecado é um mal tão viciante, tão poderoso, porque muitos vão encontrar muito prazer nos seus pecados. Talvez ele não encontre prazer numa doença, numa dor, numa tristeza, mas muitos encontram prazer em vários tipos de pecado: prostituição, fornicação, roubo, muito dinheiro, corrupção. Então, o pecado é o mal supremo. E eu poderia dizer 1000 motivos para explicar por que o pecado é o mal supremo. E nenhum tipo de mal nessa vida se compara ou chega aos pés do mal do pecado. Ele é excessivamente maligno, extremamente pecaminoso, é o supremo mal. Aleluia. Nada nem ninguém é tão mal quanto o pecado. O pecado, um pecado só, fez a morte entrar neste mundo, nessa vida, e esta morte passou a todos, e todos também pecaram, não igual ao pecado de Adão, mas cada um cometeu o seu pecado do seu jeito, do seu tipo de pecado.
De maneira que ninguém é culpado por Adão e Adão não é culpado por ninguém, porque cada um teve a sua transgressão particular e íntima. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Os pais não levarão a culpa dos filhos, nem os filhos a dos pais. Um pecado só fez todo o universo ser amaldiçoado. Imagine eu e você que nascemos pecadores e pecamos por toda a vida. Vamos dizer que nós temos 1 trilhão de pecados. Agora multiplica isso por bilhões de pessoas que vivem nessa terra. Então vai dar quadrilhão e nem sei quantos zeros vai ter de pecado aí. É muito pecado de uma pessoa só, e de todas as pessoas do mundo é milhares e milhares, miríades de pecado. E olha que só um pecado de Adão amaldiçoou todo o universo. Imagina um monte de pecado que aí você tem, tínhamos, e que bilhões de pessoas que vivem hoje têm. Imagine se Deus fazer a soma dos pecados de todos os homens que habitam essa terra. Se um pecado foi digno de ser amaldiçoado, de receber a morte, e todo o universo está entesourado ao fogo, imagine um monte de pecados. Porque o pecado é a fonte e a raiz de todo o mal. Porque todo o mal que existe, que é maldição, todos os males que existem, procedem de um mal só. Qual? O pecado. É verdade. A morte só entrou por causa do pecado. A enfermidade e doença só entrou por causa do pecado. A mulher só tem dor de parto na sua concepção, na sua gestação, por causa do pecado. O homem só trabalha que nem condenado por causa do pecado. O sol escaldante, o frio rigoroso, só tem chuva de granizo, tornados, tsunamis, tudo por causa do pecado. Se não fosse pecado, nada disso existiria. Uma coisa depende da outra e puxa a outra. Mas o começo de tudo foi o mal do pecado. A raiz de tudo, a fonte de tudo é o pecado. Violência, estupro, pedofilia, corrupção, seca. Todos esses males só existem por causa do mal do pecado. Porque quando Adão pecou, Deus amaldiçoou. Maldito é o homem, maldita é a terra por causa do homem. Ou seja, por causa do pecado, Deus amaldiçoou toda a criação. E é por isso que existem vários tipos de males que procedem de um mal só, o mal supremo, o pecado. Nem o mal se compara com o pecado. Então, como resolver o problema? Quando você está com alguma enfermidade em seu corpo, e essa enfermidade gera alguns sintomas em seu corpo, não adianta você tomar o remédio para a febre, para o enjoo, para a dor de cabeça. Porque a febre, a dor de cabeça e outras coisas que você sente, é sintoma, é um alerta do seu corpo dizendo que algo está errado com o seu corpo. Mas esses sintomas não é a enfermidade em si. De maneira que se você tomar o remédio para a febre vai passar, mas ela vai voltar. Porque a febre é um sintoma. Você tem que tomar um remédio para a enfermidade que você tem. Você tem que descobrir qual doença, qual enfermidade está causando esta febre no seu corpo. Para você tomar um remédio para a doença que está causando esta febre e outros sintomas. Assim, não adianta o homem ficar buscando remédios para os males desta vida. Vamos buscar a paz entre as nações. Vamos acabar com a fome. Vamos acabar aí com a pobreza. E toda essa conversa fiada. Vamos investir na segurança, na polícia para que haja segurança. Tudo isso é o homem tentando melhorar, arrumar a desgraça que ele fez. Só que isso é loucura, porque ele está tentando tratar dos sintomas. Não vai adiantar tratar dos sintomas, tem que tratar da doença. Quem está entendendo? A doença é o pecado.
a corrupção, a pobreza, as catástrofes, isso são sintomas